Essa obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, é uma obra interessantíssima porque ela demonstra exatamente essa capacidade de transcendência que Leon Denis apresenta, de ir além da comprovação dos fenômenos espíritas, no sentido da técnica, e apresentando as reflexões morais que tudo isso apresenta para todos nós. Porque era muito comum entre aqueles que atuavam no processo de feitura das obras clássicas do Espiritismo, uma preocupação muito grande com a questão da comprovação do fenômeno espírita, sem a necessária análise das consequências morais do que isso representaria para todos nós. E Leon Denis vem trazer em suas diversas obras e no Problema do Ser, do Destino da Dor, de maneira bastante efetiva, essa reflexão da conduta do homem diante desses fenômenos. Nunca é demais repetir que, conforme aquilo que o Espiritismo nos apresenta, o homem é dotado de 3 partes. O espírito, que não tem forma, que é, na verdade, uma chama, uma centelha, e que essa centelha, por não ter forma, ela promove em torno dela o aglomerar de fluidos que compõem aquilo que é chamado de perispírito, que dá forma ao espírito e que se apresenta no mundo espiritual. E quando estamos encarnados, além de sermos a centelha coberta pelo perispírito, que é feito de fluidos semimateriais, nós teremos também a parte corporal, o corpo físico, que constitui, portanto, essa estrutura trina que o ser humano possui: espírito, perispírito e corpo. Quando nós estamos em estado de vigília, o corpo se sente plenamente animado pelas potencialidades do espírito. O corpo se sente envolvido pelas energias, pelas ideias, pela capacidade de raciocinar que o espírito possui. Mas quando nós experimentamos um momento de relaxamento, um momento de sono, um momento de descanso, nós enfrentamos condições diferentes do estado de vigília, na qual nós começamos a diminuir as nossas percepções espirituais. Então, os estudiosos da área do sono, especificamente, os técnicos dessa área, comentam que nós possuímos alguns estados ou estágios de vigília. Nós temos o estado de consciência ou de vigília, temos um outro mais abaixo que tem menos vibrações, o primeiro tem de 14 a 26 vibrações, o segundo, mais lento, é o estado de meditação, que tem de 9 a 13, depois nós temos a hora do sono, em que a gente dorme e fica com vibrações oscilando, as vibrações do eletroencefalograma, entre 5 e 8 vibrações por segundo. E temos o sono profundo, que é aquele no qual nós enfrentamos umas oscilações bem mais lentas, de 1 a 4 oscilações por segundo. Então, o que é que o Espiritismo nos apresenta como sendo justificativa para esse processo de redução dessas vibrações emocionais que nós temos? No dizer da doutrina espírita, durante o chamado período do sono, o espírito pode, eu disse pode, não disse sempre, mas o espírito pode, durante o período do sono, promover um processo de desprendimento em que o corpo fica e o espírito, envolvido pelo perispírito, pode sair para viver experiências fora do corpo. Digo pode porque alguns de nós, ao dormirmos, estamos tão cansados, estamos tão estressados, às vezes fazemos uso de medicação para dormir, e essas medicações acabam entorpecendo também o espírito, e quando o corpo dorme, o espírito acaba dormindo junto com o corpo, dorme tudo. Mas, quando nós estamos mais libertos dessas pressões corporais, o espírito, então, pode se desprender do corpo e viver experiências que são as diversas experiências que constituem as vivências espirituais durante o momento do sono, justificando o capítulo escrito
por Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, falando da alma e das condições do sono. Aqui nós vamos perceber que existem, basicamente, 4 situações distintas que vão se apresentar nas circunstâncias do sono. A primeira delas é quando o espírito não consegue efetivamente se desprender, ele está tão cansado, ele está tão estressado, ele está tão envolvido com as questões da vida corporal, que quando chega a hora do sono, ele simplesmente relaxa e muitas das coisas que foram vividas durante o dia, elas voltam à mente e nós acabamos sonhando com as histórias que aconteceram durante o dia. Esses fenômenos, reconhecidos até mesmo por Freud, são chamados por Freud como sendo os resíduos cerebrais. Então, eu deito para dormir e as imagens daquilo que eu vivi, se foram experiências muito intensas, elas voltam na minha mente e eu sonho com o meu dia a dia. Quando eu tive um dia a dia que repetiu muito uma mesma ação, você passou o dia inteiro fazendo uma coisa e aquilo lhe consumiu emocionalmente, lhe consumiu cerebralmente de maneira muito intensa. Não é incomum que a gente durma e sonhe com aquilo que durante o dia ocupou os nossos pensamentos. Esse tipo de sonho, esse tipo de situação não chegam a ser sonhos espirituais. Eles são sonhos cerebrais, sonhos mentais, que dizem respeito às condições naturais que nós mesmos já possuímos. Mas nós vamos encontrar, além deste, que é o sonho típico da alma aprisionada no corpo e que não conseguiu se desprender para uma experiência espiritual, nós vamos encontrar, além desse primeiro, outros 3 fenômenos. E esses 3, sim, todos eles são fenômenos espirituais. Repetindo apenas para ficar mais claro, quando nós dormimos, o espírito pode se desprender do corpo e viver experiências fora da matéria. Se ele não experimenta isso e permanece no corpo, o que pode acontecer conosco? A gente acorda sem lembrar de nada, como se nem tivéssemos dormido, acordamos às vezes mais cansados do que quando fomos deitar, ou podemos ter sonhos confusos em que histórias do nosso dia a dia se misturam com a nossa realidade e a gente acorda, nossa, sonhei com um monte de coisa do meu trabalho, estou fazendo um relatório, esse relatório ficou aparecendo o dia inteiro, a noite inteira na minha cabeça, eu fui dormir e, meu Deus, como foi complicado para mim, porque eu fiquei revendo as páginas daquilo que eu trabalhei o dia inteiro exaustivamente no dia de hoje. Então, nessas circunstâncias, nós estamos vivendo que tipo de experiência? O espírito ainda ligado no corpo está preso e rebobinando as histórias que viveu, experimentando os resíduos cerebrais e, portanto, experiências que não são necessariamente experiências que digam respeito ao nosso movimento enquanto espíritos, as experiências do ponto de vista espirituais que tenhamos vivido durante a noite. Excetuando esse primeiro caso, nós vamos ter outros 3 casos. Esses 3 tipos são decorrentes do processo de desprendimento do espírito do corpo. O espírito vai promover um descolamento do corpo físico e vai viver experiências do lado de lá. O primeiro tipo de sonho espiritual que nós vivemos são os sonhos espirituais relacionados ao nosso passado. Nós dormimos, o espírito se desprende do corpo e ele vive experiências que são as suas memórias armazenadas na intimidade do nosso ser e que começam a vir à nossa lembrança, fazendo com que a gente volte a experimentar coisas que nós já vivemos no passado. Então, nós nos vemos em cenas de guerra, nós nos vemos com roupas diferentes, andando por lugares que desconhecemos, nós percebemos a nossa presença em casas que a gente não sabe quais são, nós revivemos o nosso processo de morte, nós reexperimentamos as angústias
que já vivemos em outras encarnações, períodos de sofrimento muito grande, determinadas ocorrências que nos traumatizaram profundamente, como se fossem nozinhos que ficaram do passado. Quando eu durmo, eles voltam. Como saber se isso realmente é um sonho espiritual ou não? É difícil saber, mas há uma dica que pode nos ajudar a saber se eles são reais ou não. Sonhos do passado, que dizem respeito a histórias que já vivemos, como eles são relacionados a determinados traumas, nós que estão amarrados na nossa história, coisas mal resolvidas, uma guerra, uma violência, um parto enlouquecedor, uma partida, um naufrágio, algo traumático na existência, a tendência é que, se isso está no nosso passado, ele volta. Então, eles são, na verdade, reconhecidos como os sonhos repetitivos. Vira e mexe, eu me sonho na guerra. Vira e mexe, eu estou de novo no mar me afogando. Vira e mexe, eu estou vivendo os conflitos e os horrores de uma rebelião. Vira e mexe, eu me sinto de novo no cadafalso, sendo enforcado ou sendo violentado. Então, as experiências que, de certa maneira, são muito marcantes do meu passado, elas têm uma tendência a voltar dentro da nossa mente. Como que isso volta para nós? Existem duas circunstâncias de retorno. Uma circunstância dessas é quando nós realmente voltamos e lembramos. Isso é uma, que é muito comum. O espírito mesmo retorna e volta. A outra é quando algum espírito plasma o quadro para nós e nós nos vemos na cena. A gente se enxerga como sendo uma terceira pessoa, assistindo um filme no qual há um alguém com outro corpo, com outro rosto, mas eu sei que esse outro rosto, que esse outro corpo é o meu. Ou, às vezes, somos nós mesmos, a gente sabe que somos nós. Sabe que somos nós porque é a nossa forma física atual, mas vivendo numa época mais antiga. A gente se sente nos cenários de Roma, se sente nos mosteiros do passado, se vê dentro do Coliseu, se assiste nas cerimônias egípcias, se sente no meio do povo hebreu. Então, a gente se vê nessas cenas do passado com determinada frequência. Então, isso são indicativos de sonhos espirituais relacionados ao ontem na nossa história. Existem outros dois tipos. Já falamos dos sonhos mentais, que são da alma aprisionada no corpo, e falamos dos sonhos do passado, aqueles que o espírito volta a viver experiências do ontem, ou lhe é mostrado através de um quadro por algum espírito, imagens que ele já viveu em outras épocas. Terceiro tipo de sonho, de situação, de estado de sono que a gente apresenta, ou seja, aquilo que Leon Denis, tratando na sua obra, fala das condições do sono, nós vamos ver os sonhos que não são mais do passado, são sonhos do presente. O que seria isso? São experiências nas quais o espírito se desprende do corpo para viver experiências reais durante a noite. O sonho, nessas circunstâncias, nada mais é do que vivências reais, objetivas, que se deram com o espírito durante o período em que o corpo dormia. O corpo dormia, o corpo deitava na cama, relaxadamente, fazendo o seu processo de descanso, e enquanto isso se dava do ponto de vista orgânico, nós nos desprendíamos do corpo, nós vivíamos experiências do mundo espiritual, nós estávamos vivendo determinadas vivências que são objetivas e reais. Como que eu posso ter uma certa garantia de que isso, de fato, seria real e não um sonho, simplesmente? Como é que eu separo isso daqueles resíduos mentais que eu tenho? É que nos resíduos mentais, ou seja, o primeiro tipo de sonho que eu falei, nós não temos governo sobre o que acontece. A gente não tem capacidade de raciocinar sobre o que está acontecendo. A gente só diz assim, eu estava no local e aconteceu tal coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu não consigo ter gestão sobre o que está se dando. Nos chamados sonhos reais, em que o espírito está desprendido, nós temos plena lucidez do que está acontecendo. Nós raciocinamos como nós próprios durante o sono, e nós tomamos decisões.
a gente diz assim, ué, mas como é que eu posso estar aqui? Eu não posso estar aqui, eu estou no outro local. Como é que eu posso estar falando com a minha avó se a minha avó já morreu? Como é que eu posso estar falando com meu pai? Então, eu tenho lucidez do que está acontecendo. Eu raciocino como eu próprio. Eu tomo decisão. E eu tomo decisão em cima daquilo que eu sou. Eu não me estranho nas coisas que eu faço, porque sou eu próprio tomando as decisões sobre minha própria condição espiritual. Nós, assim, percebemos um grande mecanismo que existe no qual o espírito pode, sim, se desprender do corpo para viver experiências. Situações que acontecem nessas horas. A gente se desprende e vai pessoalmente viver experiências sem a necessidade de nenhuma companhia espiritual. Sim. Eu posso, inclusive, voltar para o meu ambiente de trabalho, a voltar a mexer no relatório, passei o dia inteiro mexendo com ele, eu volto a mexer. Ué, mas isso não era um sonho de resíduos mentais? É, mas tem vezes que não é. Tem vezes que sou eu mesmo que, preocupado com o que eu tenho que produzir, eu volto para o ambiente onde eu estava para remexer as coisas durante a madrugada. Isso vai ser também bastante comum. E a diferença entre um e o outro é que eu vou me perceber consciente fazendo as coisas. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou raciocinando. É diferente do outro que eu fico vendo as páginas, eu fico vendo os números, eu sonho com as folhas, mas não necessariamente eu tenho consciência e lucidez daquilo que está de fato acontecendo nesse ambiente que eu estou trabalhando. Esses sonhos do presente também podem ser da companhia de algum mentor que nos leva para algum lugar. Então, nós visitamos cemitérios, nós visitamos hospitais, visitamos regiões sombrias e nos sentimos assistidos, porque, olha, um espírito veio e me levou para fazer um trabalho de socorro no mundo espiritual. São sonhos espirituais do presente. Então, ele se desprende e vai viver uma experiência do lado de lá. Ele tem encontros com determinados espíritos. Os mentores os levam para um trabalho de serviço. Essa é uma condição de sonhos espirituais. Uma outra condição de sonhos espirituais são aqueles em que não são os mentores que nos levam assim. Nós encontramos com determinados espíritos que são até espíritos familiares. A gente consegue perceber determinados espíritos já desencarnados, que são nossos parentes, que vêm, conversam conosco. Alguns vêm nos trazer alento, falar que estão bem. Diz, olha, fulano, você não precisa se preocupar, eu estou bem, não precisa ficar chorando. Isso é tão comum, os nossos entes queridos aparecerem no sono para dizer a gente, durante o sonho, fulano, não chora mais. Eu sei que você está com saudade, mas você tem o direito de ter saudade. Mas não se desequilibre por mim, porque eu estou bem. Olha, a doença passou, eu vim te visitar para dizer para você não chorar tanto. Então, é um elemento até de consolo nessa hora. Veja que não há uma ideia de um serviço espiritual, mas um encontro entre pessoas que têm uma certa afinidade. De outras vezes, infelizmente, esses sonhos do presente podem ser profundamente perturbadores. Quando entidades perversas que se vinculam aos nossos corações nos arrastam para experiências sombrias durante o período do sonho. Almas perturbadas que nos levam para processos de perseguição, em que as pessoas passam a noite fugindo de entidades perturbadoras que parecem que querem enforcá-la, que querem matá-la, e elas passam a noite correndo, fugindo, se escondendo na floresta, sentindo os passos dos seus perseguidores em volta, e ela acorda durante a noite, meu Deus, eu sonhei que estava sendo perseguido. Deita, o sonho continua de onde acabou, e a pessoa continua fugindo. De outras vezes, são perturbações na área sexual que nos acontecem durante a noite, em que recebemos a visita de entidades bastante perturbadas na área da afetividade, nos convocando ou nos convidando para determinadas comunhões afetivas indesejáveis, como estão relatadas no livro Os Missionários da Luz, no capítulo 9, em que um determinado companheiro médium acaba não conseguindo ir para um desdobramento durante a madrugada, vítima da vinculação com 3 entidades sombrias que tomam esse companheiro sexualmente e o fazem perder o compromisso com os espíritos.
Então, existem essas circunstâncias. E no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, você vai encontrar aí 3 historinhas que Leon Denis vai contar sobre isso. Uma é de uma mulher que sonha com um cachorro que eles tiveram no passado. O cachorro vem, arranha a porta, ela abre a porta, o cachorro entra e depois o cachorro sai, ela segue o cachorro no sonho e o cachorro entra em uma casa. Ela estava procurando pelo marido que havia desaparecido. E aí ela conta essa história que o cachorro apareceu no sonho e os amigos dizem, você não vai no local que o cachorro mostrou no sonho? E ela vai na casa e lá ela encontra o marido que havia desaparecido, ele estava lá nessa casa. Então, você vai ver nessa hora que às vezes a gente mistura a realidade com o sonho e quando acorda traz uma mescla das duas coisas. Né? Muito razoavelmente não foi um cachorro que arranhou a porta, alguém veio e mostrou, mas quando ela acorda, ela mistura as suas ideias com o seu sonho e traz uma síntese do pensamento, e aí o certo é que o sonho acabou resultando de maneira correta. Uma outra historinha também que Leon Denis conta nesse livro é a história de um pai desencarnado há mais de 10 anos que aparece em sonho para 2 filhos, para um e para o outro, reclamando com eles que não tinham cuidado dos restos mortais dele e que tinham deixado que as pessoas tivessem exumado o cadáver dele e os lobos estivessem agora roendo seus ossos. Quando os irmãos conversam sobre isso, eles resolvem ir no cemitério para ver o que estava acontecendo. Chegam lá, encontram a sepultura revolvida, os ossos do lado de fora e restos de pegadas de lobos próximos à sepultura. Você vê que tinha 10 anos e o pai ainda estava vinculado ao seu corpo físico, mostrando ainda as vinculações materiais que ele tinha com a nossa vida na matéria. Não era mais tempo para estarmos preocupados com isso. E um terceiro caso também que Leon Denis conta sobre sonhos do presente é relacionado a uma médium, que ela fecha os olhos e em estado de sonambulismo, um estado de desprendimento, ela diz que vê uma outra pessoa de maneira muito estranha, andando seminua em cima de uma pedra fria, e ela não consegue entender o que está acontecendo, mas ela, eu estou vendo fulano, ele está aqui seminu, andando em cima de uma pedra gelada, um piso gelado e ele está desse jeito. Esquisito, mas não sei o que é. E depois, consultando essa pessoa que ela havia dito, ele vai dizer, sim, foi, eu estive, realmente. Eu recebi uma sugestão de que para uma terapia eu teria que ficar semi-despido e andar em cima do chão gelado para que eu conseguisse me curar. E aí eu fui fazer esse experimento ontem, nessa hora que aquela mulher estava vendo. Então, o que é isso? Ela dorme, se desprende e vai, enquanto é espírito, ver coisas do mundo físico e não necessariamente coisas do mundo espiritual. E como último tipo desses sonhos, que são sonhos espirituais e sonhos mentais, nós temos, evidentemente, ora, se já vemos os sonhos mentais que não são espirituais, vimos o sonho do passado, vimos o sonho do presente, só falta ver um. São os sonhos premonitórios, os sonhos do futuro. Sonhos do futuro, mas como que alguém pode sonhar com o futuro, né? Sonhos premonitórios, a pessoa sonha com o que vai acontecer. Mas se isso existe, onde está o livre-arbítrio do homem? Cadê a liberdade nossa se as pessoas já sonham com o que vai se dar? Não é estranho alguém ter um sonho com algo que vai acontecer? Se isso for verdade, então livre-arbítrio não existe. É uma boa pergunta. Mas é porque, na verdade, os sonhos premonitórios não mostram o futuro. Eles mostram um dos futuros. Porque o futuro não existe. O futuro, na verdade, ainda vai se desenhar. Os mentores, observando as condições do hoje, eles abrem um conjunto de perspectivas para o futuro. Há várias possibilidades para o amanhã, várias. E entre as várias possibilidades que tem, eles observam uma e dizem, esse caminho aqui não é um caminho bom. Precisamos alertá-lo para que ele não aconteça. Ou, às vezes, esse é o melhor caminho e precisamos mostrar esse caminho para que ele veja que é possível fazer isso. Então, os mentores, na verdade, não estão mostrando o futuro, mas estão mostrando
um dos possíveis futuros, para que de posse dessa informação o homem possa agir de modo a evitá-lo ou atuar no sentido de garantir a sua execução, se ele for um sonho que acena uma perspectiva de bom término das histórias, não é? Então, nós vamos ver, por exemplo, muitas circunstâncias que aparecem em diversas obras espíritas de pessoas que anteveem determinados fatos. Esses fatos antevistos não estão marcados para acontecer, estão marcados entre a possibilidade daquilo que pode ocorrer. Porque, na verdade, se a gente for pensar bem, nós só temos um passado, porque a história está escrita, não tem duas, nós temos só uma história, que é o que já fizemos. Nós não temos nenhum presente, porque o presente está o tempo todo virando passado e, portanto, ele é volátil. A cada momento o presente já passou. O que eu falei há 10 segundos atrás já não é mais presente, já é passado, e isso agora virou passado de novo. Então, o presente não existe, e nós temos, portanto, um passado, zero presente e infinitos futuros, porque existem infinitas perspectivas para o amanhã, e os mentores a nos auxiliar apontam aqueles que eles acham mais conveniente sabermos para cumprirmos ou para evitá-los de acordo com o nosso livre-arbítrio. Nós, assim, podemos entender que a premonição são acenos do mundo espiritual para determinadas providências que os homens devem tomar, e não um vaticínio inamovível daquilo que de fato vai ocorrer com a nossa história. Nós encontramos, por exemplo, nessa mesma obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, 2 sonhos premonitórios bem interessantes. Todos 2 se cumpriram. Não significa dizer que todas as vezes que um sonho premonitório se mostra, vai acontecer como previsto. Mas nessa obra, nesse capítulo que estamos estudando, referente à questão do sono e às várias condições que eles se apresentam, não é? A questão da alma e as condições do sono, nós vamos encontrar 2 casos interessantíssimos. Um deles é de um rapaz que sonhava que via seu corpo jogado num precipício todo ensanguentado. Ele via isso, e isso acabou acontecendo no futuro. A história não conta se ele foi assassinado ou se foi um suicídio, mas diz que esse homem, depois, experimentou uma queda de um precipício em condições muito semelhantes àquela que os seus sonhos premonitórios diziam. E uma outra história também, que se concretizou, é de uma mulher que é médium, estavam procurando o cadáver de um homem e não o achavam. E ela diz, olha, o cadáver dele está em tal local. E ela dá uma indicação do local onde estava, e as pessoas vão lá e encontram o cadáver onde ele se encontrava, porque já haviam procurado tudo e não haviam encontrado o cadáver dele. Então ela começa a perceber onde as coisas estão. Isso pode ser dito como um sonho do passado, pode ser, mas pode ser um sonho do futuro, e que ela diz que as coisas, o cadáver será encontrado quando procurarem em tal local. Então, sim, 1000 vezes sim. O homem possui uma dimensão espiritual, uma dimensão além da matéria, que muitas vezes nós fechamos os olhos para não perceber. Todas essas manifestações que existem são, na verdade, uma notícia do mundo espiritual para nós, para que nós despertemos para a realidade do espírito, para que as nossas condições de vida material não ceguem os nossos olhos e nos impeça de perceber que somos, em verdade, espírito. Todas as potencialidades mediúnicas que nos foram entregues por Deus na condição da estrutura dos nossos corpos materiais na Terra são sinalizadores da nossa grandeza espiritual. Infelizmente, o homem, apesar de todas essas janelas abertas para o céu, condena-se a olhar apenas para baixo, a não perceber essas conexões que ele tem com o mundo espiritual, essas potencialidades que a alma possui, esses dons extraordinários do espírito, e se condena a ver a vida como apenas matéria, se condena a ver a vida como se fosse apenas o período do berço ao túmulo. Afasta-se de Deus, condena-se ao sofrimento, dá-se conta da sua dor quando percebe que está envolvido na depressão,
na angústia da sua própria existência, na sensação do abandono e não sabe procurar a porta de saída. Tudo decorrente do fato de que nós fazemos força para ignorar que nós somos espíritos. Se nós percebêssemos a majestade da vida imaterial que nos circunda e da qual fazemos parte, nós teríamos uma capacidade de realizar muito mais na vida física, porque não somente teríamos condições de nos conectarmos a Deus, mas conseguiríamos estar mais ligados aos nossos mentores, conseguiríamos nos desembaraçar dos apegos tão fortes que a matéria exerce sobre nós e levaríamos para as nossas almas o consolo extraordinário de saber que os nossos entes queridos vivem. Quando o pai apareceu para os filhos para dizer que seus ossos estavam roídos, eles se assustaram com a confirmação do fenômeno, mas não pararam para pensar que seu pai vivia, que a morte não existe, que nós iremos viver para sempre, que somos em verdade espírito e que esses filhos também, a seu turno, experimentariam a sua transferência para o mundo espiritual, assim como nós. E se nós percebêssemos tudo isso, quantas lágrimas de desespero nós evitaríamos se nós soubéssemos que o amor reúne as almas mesmo depois da morte, porque a morte não tem poder para separar os que se amam. É dentro dessa perspectiva que os acenos que a doutrina espírita faz não é somente para os nossos cérebros, não é somente para que saibamos que existe um espírito depois da matéria, mas para que nós entendamos o que significa tudo isso e mergulhemos de maneira efetiva no majestoso trabalho de vivermos na Terra como espíritos que somos, desembaraçando as nossas almas dos conflitos existenciais que trazemos e marchando resolutos na direção do amanhã que nos aguarda para sermos almas felizes.